Considerando a composição média da carne bovina, pode-se dizer que em uma porção de 180 gramas tem-se 36 gramas de proteínas e 9 gramas de gorduras, carboidratos e minerais. Gente, no enunciado ele fala, né, que a carne é composta de 75% de água, 20% de proteína e 5% de gorduras, carboidratos e minerais. Se a gente tem 180 gramas, né, de carne, 20% disso vai ser, né, a massa de proteína, certo? 10% de 180 seria 18 gramas. 20% seria o dobro disso, né, que seria igual a 36 gramas, certo? Então, essa é a quantidade de proteína que a gente tem. E 5% dessa massa seria correspondente, né, a gorduras, carboidratos e minerais. Se 10% é 18 gramas, né, 5%, que é a metade, seria 9 gramas, certo? Portanto, o item 08, né, é verdadeiro. 16. Ao adicionar sal grosso, cloreto de sódio, à carne assada, ocorre a solubilização do sal por meio da formação de ligações de hidrogênio com as moléculas lipídicas da carne. Gente, a ponte de hidrogênio, né, acontece quando a gente tem o hidrogênio entre dois elementos muito eletronegativos, certo? Nesse caso aí, né, digamos que a gordura tenha um OH, certo? O NaCl não consegue estabelecer, né, o sal de cozinha não consegue estabelecer ponto de hidrogênio, por quê? Nem o Na, nem o Cl são elementos que conseguem estabelecer a ponte de hidrogênio, certo? Os elementos que conseguem estabelecer a ponte de hidrogênio são flúor, oxigênio e nitrogênio. Se eu tivesse um flúor aqui, ele conseguiria fazer essa ponte de hidrogênio, né? A gente teria o oxigênio entre dois elementos muito eletronegativos, um oxigênio e um flúor. Ou um oxigênio e um oxigênio e um nitrogênio. Mas nem o sódio nem o cloro conseguem estabelecer ponte de hidrogênio, certo? Então, 16 é falso. 32. Ao adicionar suco de limão, que é um ácido, à carne assada, ocorre a reação ácido-base, né, que resulta na perda de prótons na molécula de pirrol. Gente, o ácido, né, é formado por H+, e A-, que pode ser o Cl-, o F-, enfim. Em água, o que é que acontece? O ânion se separa do cátion, né? E o H+, ele tem um orbital vazio, na verdade, né? O hidrogênio só tem um elétron, o H+ perdeu o único elétron que ele tinha, né? Que o hidrogênio tinha. Então, a gente tem aqui um orbital vazio. Ele consegue receber um par de elétrons. O que vai acontecer nessa situação aqui é o seguinte. O H+ vai ter aqui, né, um orbital vazio para receber um par de elétrons livres, né, do pirrol. Lembrando que o ácido doa prótons, né, e a base recebe prótons. Então, nesse caso aqui, né, não existe perda de prótons na molécula de pirrol. O pirrol, se a gente for olhar, né, de acordo com Bronsted-Lowry, ele vai estar recebendo o H+, então ele vai estar recebendo prótons e não perdendo prótons. Se a gente for olhar de acordo com Lewis, né, o pirrol está doando um par de elétrons e o H+ está recebendo esse orbital de elétrons no seu orbital vazio. Mas, de qualquer forma, o pirrol ele não está, né, doando prótons, ele não está perdendo prótons, ele está recebendo esse H+ aqui, né, quando ele faz essa ligação dativa. Portanto, o item 32 é falso. 64. A interação entre a água, naturalmente presente na carne, e a gordura é facilitada pela formação da furanona, que atua como surfactante no processo de cocção. Gente, um surfactante, né? Vou até colocar aqui um exemplo bem fajuto. Um surfactante é uma substância que consegue, né, diminuir a tensão superficial da água. Como é que isso acontece? A gente tem aqui uma parte apolar, né, bem grande, que seria uma cadeia carbônica longa, e uma parte polar, certo? A parte apolar consegue, né, dissolver substâncias apolares e a parte polar consegue, né, interagir com substâncias polares, como a água, por exemplo. Essa é a estrutura de um sabão, certo? Se a gente olhar aqui direitinho, a furanona, ela não tem, né, essa estrutura de surfactante, uma parte apolar e uma parte polar, certo? Então, por conta disso, né, o item 64 é falso. A soma seria, né, 1, 2 e 8, que totaliza, né, 11.